Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com o Thiago Moreira e a Carol Simão para a gente conversar sobre o longuíssimo, porém não complicado, capítulo 41 do livro de Gênesis. Tudo bem? Tudo bem. Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão e hoje sim a gente vai ver que quem espera sempre alcança, e alcança belamente, hein? Eu tô esperando ainda, viu, Carol? Tô esperando. Vamos esperar uma semana aqui no episódio pro outro, né? Olá, pessoal, Gênesis 41. Então, uma grande virada aqui na vida de José. Capítulo muito importante para a história e que vai começar a dar algumas pistas do que vai acontecer ainda mais para frente na história de José. Muito bem, a gente decidiu quebrar esse texto em 4, né? A NVT, pelo menos a Bíblia de Estudo da NVT, quebra ela em 5. Mas a gente achou demais, então a gente vai suprimir a última quebra e fazer a leitura em 4 trechos. No primeiro trecho a gente vai até o verso 13, no segundo trecho a gente vai até o 36, depois até o 46 e aí até o final. A Carol sugeriu que a gente fizesse a leitura hoje em ordem alfabética, então ela se deu mal e vai ler 2 vezes. Eu gosto de ler a Bíblia. É, né? Falando em NVT, eu queria agradecer, como sempre, a Mundo Cristão por ter emprestado essa tradução pra gente usar nesse projeto. E também agradecer, como sempre, a Maria Lídia, pianista aí, que emprestou o álbum de jazz dela, Inspiração em 3 Tons, pra gente usar aí como trilha do programa, tá bom? Sempre a gente gosta de lembrar também que você tem a oportunidade de participar lá no Telegram com a gente, conversar com outras pessoas. Por lá a gente também divulga os episódios do LBC. E se você tá aqui e caiu de paraquedas, nem sabe como nos encontrar, você encontra todos os episódios organizados no site ictus.com.br, lembrando que Ictus se escreve ICHTHUS, ou só procura por leitura bíblica comentada no seu agregador de podcast favorito aí que você vai acabar encontrando a gente, tá bom? Muito obrigado e vamos lá! Beleza. Desculpa aí, ouvinte, se dessa vez vazar o áudio do meu pequeno, mas faz parte. Do versículo 1 ao versículo 13, né? Dois anos inteiros se passaram e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho, viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, viu outras 7 vacas saírem do Nilo. Eram feias e magras e pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então, as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho, o faraó acordou. Depois voltou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez viu 7 espigas de trigo cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram mais 7 espigas, mas elas eram murchas e ressequidas pelo vento do leste. Então as espigas miúdas engoliram as 7 espigas cheias e bem formadas. O faraó acordou novamente e percebeu que era um sonho. Na manhã seguinte, perturbado com os sonhos, o faraó chamou todos os magos e os sábios do Egito. Contou-lhes os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou. Hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás, o Senhor se irou com o chefe dos padeiros e comigo e mandou prender-nos no palácio do capitão da guarda. Certa noite, o chefe dos padeiros e eu tivemos, cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava. E tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto. Fui restaurado ao meu cargo de chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foi enforcado em público.
Antes da gente entrar na história, que basicamente é um replay do que foi o capítulo anterior, né? Pelo menos boa parte desse trecho conta tudo que a gente já viu do padeiro e do copeiro lá. Uma coisa que sempre me deixou meio confuso, isso desde criança, é esse negócio das vacas saindo do rio. Não sei se isso incomodava vocês. Mas finalmente eu descobri porque a vaca sai do rio. Não é jacaré, né? Mas é porque as vacas, elas ficavam imersas, pelo que eu vi em alguns lugares, elas ficavam imersas deixando só a cabeça, quase como um hipopótamo, assim, por causa do calor e por causa das moscas. Então elas ficavam ali, e tem os juncos, então deve ser meio que... Não chega a ser lama, né? Mas é aquele emaranhado de galhos e tudo, então elas ficam lá se refrescando no ofurôzinho particular delas lá. E aí era comum para os egípcios verem as vacas saindo do rio Nilo, né? Para ir buscar alimento, né? É estranho pra gente mesmo, porque a gente sempre vê esse tipo de animal em montanha, né? Numa região, né? Seca, de né? terra mesmo, né? Plana, né? Seca. E chama a atenção mesmo, e eu não sabia disso também. Eu descobri isso nos comentários aqui, de que no Egito era comum, por causa do calor, por causa das coisas, como foi dito, aí a vaca ficar se refrescando lá no Nilo, né? Não, pra mim isso não é estranho. O estranho é as 7 vacas magras comerem 7 vacas gordas. Primeiro é uma vaca comer a outra, né? Vamos combinar. Talvez não seja tão absurdo quanto uma espiga comer a outra, mas ok. E lembrando que o rio Nilo, ele era um rio, né, muito influente e fluente, né, no sentido de que ele dava vida ao Egito, né? Tanto é que o sonho, ele acaba sendo até estranho pra gente, porque a gente já passou por vários episódios da vida de Abraão, por exemplo, que a gente narrou, né, falou que o Egito era o local onde geralmente as pessoas fugiam quando tinha fome. E vai acontecer, né? Justamente por causa do Nilo. Só que agora o próprio Egito vai passar por uma questão de fome, o que era muito raro. Né? Aconteceu algumas vezes na história, mas era muito raro justamente por causa, né, do Nilo, que dava o necessário para a plantação, né, para toda a questão da região ali, da agricultura. Então, o sonho já nos é meio que assustador, ou a interpretação dele, como a gente vai ver depois, porque se a maior nação da Terra vai passar por fome, imagine as demais, né? Pois é. É interessante que o texto começa narrando o tempo, né? 2 anos se passaram entre o capítulo 40 e o capítulo 41. Ou seja, desde que José interpretou o sonho lá do copeiro, do padeiro, e que ele tinha pedido, lembre-se de mim e tal, passaram-se 2 anos. Então, imagine 2 anos numa prisão, né? A gente fala assim, nossa, o tempo passa rápido, 2 anos não é nada. Depende do lado da porta que você tá, né? Exatamente. Para alguém que está preso lá na expectativa, falou, lembra de mim e tal, o que será que o copeiro... Será que o copeiro lembrou? Será que lembrou e não adiantou nada? Ninguém quer saber de mim? 2 anos passaram nessa angústia, né? Teve um episódio que a gente ficou na dúvida de quanto tempo passou aqui e ali. A gente vai ver nesse capítulo que José vai ser mencionado com 30 anos, né? E a gente viu que quando ele foi vendido lá pelos irmãos, ele tinha 17. Então ele ficou na cadeia no mínimo de 28 a 30 anos. Eu acredito que bem mais. E sei lá, mas assim, eu acho que ele ficou uns bons anos lá no Potifar. E ele também ficou uns bons anos na cadeia antes dos 2 serviçais lá entrarem e saírem. Sim. Mas é isso. Na minha cabeça encaixa muito bem a quebra do tempo na metade, mas é conjecturas, como a gente gosta de falar. Né? Eu tenho uma pergunta que talvez vocês saibam, mas eu não tenho a menor ideia, de verdade. Por que vacas e por que espigas? Eu não tenho uma explicação direta, assim, mas eram componentes, vamos colocar assim, característicos da vida no Egito. De alimentação, não sei será? Se tem... Por causa de leite ou carne, sei lá. Espiga é ok, não né? sei. Não sei se era de alimentação. A gente sabe que hoje, aí eu não tenho essa questão histórica, a vaca é um animal sagrado em algumas regiões ali, né? Mas por causa do Índia, islamismo, né? E tal. Então, eu não sei como eles lidavam com essa questão da vaca. Se era um alimento comum para o egípcio ou não. Não cheguei a pesquisar isso. Eu sei que eram elementos presentes na cultura.
né? Animais bem presentes no Egito, a questão do trigo, né? Por causa da alimentação mesmo, e que vai ser importante, inclusive, na história, o trigo, principalmente. Mas não sei se tem algum simbolismo específico. O simbolismo que eu tendo a forçar, e aí da minha parte, é porque, ok, a interpretação dos sonhos vai ser falta de alimento, a gente vai ver. E aí, em alimento, eu penso, ok, cereais, carne de vaca, se é que eles comiam, e leite de vaca, se é que eles tomavam. O que faz pra mim sentido de que, ó, que é alimento. Mas também, de novo, eu não tenho nenhum embasamento nem bíblico, nem extra-bíblico, pelo menos até onde eu cheguei. Sim, é possível. Eu não fiz essa ligação, não li ninguém que falou a respeito disso, mas eu acho que é possível. Mas o destaque que a Carol deu é realmente o choque do sonho, né? O faraó vê 7 vacas saudáveis saindo do Nilo, até aí tudo bem. Depois ele vê 7 vacas feias e magras saindo do Nilo, ok, estranho também, mas tudo bem. De repente, as 7 vacas magras comem, né, as 7 vacas gordas e saudáveis. Aí é aquela parte do sonho que a gente acorda, né? Assustado. O faraó acorda. Como assim? Então. Se fosse eu na adolescência, seria normal comer 7 vacas e continuar magrelo, né? Depois dos 30, aí já era, já. É interessante, esse destaque vai vir mais pra frente no texto, né? Falando que elas comeram e permaneceram como se não tivesse comido nada, né? E aí a gente vê o chefe dos copeiros, né? Que é engraçado até se a gente for pensar, né? Hoje eu me lembrei do meu erro, né? Será que foi assim? Nossa, eu tinha prometido pra ele, né? Tem alguns casos, a gente até no Ictus a gente sofre isso de vez em quando, né? De pessoas que prometem, não, vamos fazer isso, vamos gravar, vamos sei lá o quê, e a pessoa some do universo e nunca mais fala. E eu fico me perguntando se passados 2 anos vai ser como o copeiro, fala, olha, tinha lá o Ictus, né? Aí passa um tempo, fica difícil da gente até retomar, né? E falar, então, lembra que eu tava te devendo um negócio aqui? Passou 2 anos, mas chegou, né? Você já passou por uma situação que você tá assim, tranquilo, sentado, sei lá, e aí de repente você fala, meu Deus, eu esqueci disso. E aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? É muito ruim, principalmente quando é algo relacionado à igreja, né? Você fala, puxa vida, eu me comprometi e esqueci de fulano, ciclano de uma situação. É difícil. Isso acontece comigo toda vez que minha agenda avisa alguma coisa. Fala, é hoje! Você tá ligado que tem uns lembretes pra dias antes, né? Eu sei. Não, eu uso muito isso. E nem com isso, às vezes ainda acabo perdendo aqui e ali, né? Agora, tem uma questão importante, que eu acho que é legal a gente mencionar, que é sobre, a gente falou do sonho da vaca, falou do trigo, que é bem parecido, né? 7 espigas cheias e boas, 7 espigas ressequidas e tal. Mas tem a questão do sonho ser duplo. Né? Eu li alguns comentários a respeito disso. Primeiro que já é a 3ª vez que isso acontece, né? Sim. Mesmo que de maneira diferente. O primeiro sonho de José também foi 2 sonhos que falavam a mesma coisa. Né? Lembra lá de Gênesis 37, o sol, a lua, as estrelas e tal. O primeiro sonho lá de José. Temos o sonho do copeiro e do padeiro. Eram 2 sonhos de pessoas diferentes, mas sonhos semelhantes, entre aspas, com resultados diferentes. E agora nós temos novamente 2 sonhos, né, com elementos diferentes, mas que representavam a mesma coisa. Sim. E aí, eu lendo alguns comentários, é comum na literatura antiga, quando um sonho ele é repetido, né, esses sonhos duplos, geralmente se dava uma ideia de que aquilo de fato era um sonho que iria se concretizar. Um sonho duplo é uma mensagem que está sendo dada aqui. Não é um sonho comum, é realmente uma mensagem que está sendo dada e tem um significado e vai se concretizar. Talvez por isso o faraó vai buscar os magos lá, né, os sábios, porque ele precisa saber o que está acontecendo. Um sonho que se repete. Sobre essa questão de buscar magos e interpretação de sonhos, a gente já falou bastante no último episódio, né? Então, se você não ouviu o último episódio, eu recomendo que você ouça, porque tem joias lá que acho que a gente não precisa repetir tudo de novo aqui. Mas se isso te intriga, a gente explica direitinho como é que era o contexto histórico lá e cultural até deles nessa questão. Bom, aí o copeiro, ele se lembra do José, né? E chama.
avisa o faraó, tem um cara aí que é o cara nesse negócio de interpretação, você tá tentando ir atrás dos seus magos aí e ninguém encontra nenhuma resposta, nenhuma justificativa desses sonhos. Tem esse cara, um rapaz hebreu, e eu não sei o quanto que o fato de ser hebreu, dado que os egípcios odiavam os hebreus já dessa época, né? Isso incomoda ou não, pelo jeito não, porque o faraó devia estar realmente muito tenso. Mas é interessante que volta o termo hebreu aqui para o texto, que é não só um hebreu, mas é um escravo. Então, o faraó realmente devia estar muito preocupado em revelar seus sonhos, porque ele estava com os magos, os sábios, e de repente ele tem que recorrer a um hebreu e a um escravo. E aí ele vai ser a sequência, né, do texto, vai contar pra gente como foi esse encontro aí dos dois. Não, isso é muito interessante que você falou, né? Porque todos os sábios do Egito, que se consideravam superiores, né, não conseguem interpretar o sonho de Faraó. E ele vai ter que buscar um escravo hebreu, que era, como a gente já mencionou em outros episódios, vai voltar a isso, meio que rejeitado, desprezado pelos egípcios. Então é uma ironia da história aqui, né, aparecendo. Então eu vou fazer a leitura do segundo trecho a partir do verso 14 até o verso 36. Na mesma hora o faraó mandou chamar José e ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Disse o faraó a José: tive um sonho esta noite e ninguém aqui conseguiu me dizer o que ele significa. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. José respondeu: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho, eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida, vi saírem do rio 7 vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho, também vi 7 espigas de trigo cheias e boas que cresciam em um só talo. Em seguida, apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significam. José respondeu: os 2 sonhos do faraó significam a mesma coisa. Deus está dizendo ao faraó de antemão o que ele vai fazer. As 7 vacas saudáveis e as 7 espigas de trigo cheias representam 7 anos de prosperidade. As 7 vacas feias e magras e as 7 espigas miúdas e ressequidas pelo vento do leste representam 7 anos de fome. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome, tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus e ele os fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente, sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra para que recolham 1/5 de todas as colheitas durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão
e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim, a fome não destruirá a terra. Um trecho longo, repetitivo, porque conta de novo o sonho, tintim por tintim, e a gente já mencionou isso um pouco no passado. Eu acredito que muito para fixar mesmo aquilo que foi dito, também para ressaltar, para dar um grande destaque aí ao sonho, isso tanto como uma característica da literatura hebraica. E aí, na segunda opinião aí, é a opinião minha mesmo, eu acho que é até para fazer um paralelo com o fato do sonho ter sido duplicado, ele conta 2 vezes isso, mas isso é da minha cabeça, tá? Eu queria saber o que vocês acharam sobre essa questão do barbear. Porque pra mim é uma coisa, ok, ele tava preso, então a barba tava grande, o cabelo possivelmente tava grande. E aí quando eu fui estudar, eu vi que não é só por uma questão de estar apresentável ao faraó, né? Mas era um costume egípcio, né? Os egípcios se barbeavam, e é interessante que é o contrário dos hebreus, que cultivavam a barba, né? E esse barbear, muitas vezes, o que alguns sugerem, envolvia até cortar o cabelo. A careca, né? Se você já assistiu algum filme, né, que conta esses filmes, né, de múmias, de filmes que falam da história do Egito e tal, você vê que a maioria dos egípcios, eles eram totalmente sem pelo. Pelo menos bem lá. As autoridades. Por quê? Porque era um sinal para eles de... era o costume, era a cultura do Egito. Então, se você se apresentar diante do faraó, você teria que ter uma aparência ali, né? Então, é uma espécie de tentar passar José um pouco mais aceitável na cultura egípcia, sendo um hebreu, né? Ele está agora parecido com um egípcio. Tanto é que quando você vê nos filmes, geralmente eles usam aquelas coisas na cabeça mesmo, aqueles panos, né, diferentes e tal, e geralmente eles são carecas, né? Eu acho que isso lá na frente vai ajudar os irmãos a não identificarem tão facilmente o José. Exato. Se bem que ele foi vendido com 17, provavelmente ele não tinha barba ainda, né, mas... ou já tinha, né? Tem um adolescente de 14 anos aí, tudo barbudo. Aquele bigodinho manchadinho, né, bonito. O Fernando fala que é o bigode de piscina. Dá pra ver o fundo. E aí Faraó fala para ele: você é capaz de interpretá-lo, né? Eu soube que você é capaz de interpretá-lo. E aí José dá aquela resposta que a gente já viu no capítulo anterior também, né? Essa capacidade não está em mim, mas em Deus, né? É de Deus que provém as interpretações, ele falou no capítulo anterior, né? E agora ele novamente coloca o mérito em Deus, né? É interessante esse crédito que ele dá. Primeiro, por ele não se exaltar. Mas segundo, porque quem contou pro faraó foi copeiro. E o copeiro já tinha ouvido, olha, não é do José, é de Deus. Mas, aparentemente, o telefone sem fio aí se perdeu, né? Mas o José foi lá e contou de novo, ó, esse negócio é de Deus. E a gente vai ver na sequência, que a gente ainda vai ler, que de uma certa forma o faraó entende, olha, esse Deus é forte, né? Esse Deus aí é poderoso. Mas calma, a gente ainda não leu esse trecho aí. Né? Eu fico pensando assim, na questão de quando José interpreta o sonho, que assim, hoje em dia, quando as pessoas falam assim, sonhei com isso, eu não sei se hoje em dia os sonhos têm os mesmos significados que tinha antigamente, ou o mesmo peso na vida das pessoas, mas o que me deixa intrigada assim é que o faraó acredita, né? Olha, realmente, faz sentido o que ele tá falando, né? Vai acontecer isso. Ele tava em busca de algo, né? Ele tava atrás dos magos pela interpretação, alguém deu uma interpretação que casa com aquilo que ele sonhou, né? E eu acho que a grande moral da história aqui, né, de todo o relato de José, é a mão invisível de Deus coordenando os acontecimentos, né? Sim, verdade. Então Deus faz o faraó sonhar, né? Deus fez os irmãos venderem José de alguma forma lá para ele estivesse no Egito.
Deus fez com que o copeiro e o padeiro fossem para a prisão, Deus fez com que eles tivessem um sonho. Então Deus vai orquestrando a história e quando a gente chegar mais para frente, daqui a alguns capítulos, nós vamos ver José reconhecendo isso. Isso aí me lembrou o livro que a gente tá lendo, Carol. Não sei se você pescou isso aí, do Oração da Noite, do T.C. Warren. Isso é um negócio que ela colocou lá, que é assim, mais uma daquelas coisas óbvias da vida e a gente nunca para pra realmente pensar nela, né? A gente tem a variável tempo na nossa vida como algo que nos cega, é o que ela defende lá. Que é como se nós estivéssemos andando num escuro total e tivesse só uma fonte de luz muito pequena, uma vela ou alguma coisa que a gente enxerga 1, 2 passos para frente no máximo. Mas a gente não tem a menor ideia do que está em volta. E essa é a variável tempo na nossa vida. O tempo faz com que a gente consiga, assim, planejar a nossa vida, não o tempo, né? Mas a gente consegue, sim, tentar de alguma forma planejar, mas a gente só enxerga 1 passo para frente, 2 no máximo. E a gente não tem ideia de onde vão as coisas. Só que é o que o Thiago estava falando, Deus enxerga o todo, ele enxerga o mapa onde todo mundo está caminhando, cada um com a sua velinha. E como peças num tabuleiro de xadrez, que é outra analogia que eu gosto de fazer, ele vai colocando cada peça, conduzindo cada uma das peças no lugar certo para que elas se encontrem na hora certa, para que o todo do jogo seja de acordo com a estratégia que Deus tem para o jogo. É muito lindo isso. Uma música do Stênio Marcius, que vocês conhecem, chamou O Tapeceiro, talvez uma das primeiras músicas que fez sucesso dele, que fala justamente sobre isso, né? Como Deus vai, como um tapeceiro, fazendo o desenho que você olha assim, parece que não é nada e depois monta uma bela, né, peça, né? Então é interessante. Aí nós temos o relato, né, do próprio faraó, ele contando o sonho para José, que é uma repetição, como já foi dito, mas com alguns detalhes interessantes, né, que não apareceram lá, né? Primeiro ele fala que as vacas feias e magras pareciam doentes, que ele nunca viu um animal tão horrível em toda a terra do Egito. Então, o sonho realmente começou a assustar o faraó ali, né? Ele acordou assustado, né? Com aqueles animais feios e com o fato deles terem comido e parecia que não tinha comido nada. Continuaram feio, magra, continuaram horríveis, né? Na descrição do faraó. Pois é. O que pra mim quer dizer a parte do... Não vai ter nem lembrança do que foi os tempos de fartura, né? Que é o que José vai interpretar daqui a pouco, né? Isso. É exatamente isso. Mas a descrição do faraó, ela chega a ser engraçada, né? E, relatando de fato, parecia um sonho, né? Aquelas vacas bonitas saindo, daí virou um pesadelo, né? Aí ele acorda assustado. Não, e aí depois ele faz a mesma coisa descrevendo o sonho das espigas, né? E termina falando, olha, ninguém foi capaz de interpretar. O que é interessante, eu lembro do paralelo lá de Daniel, porque de Daniel é pior ainda, porque lá em Daniel o rei não quer contar qual é o sonho. Sim. Fala assim, vocês têm que me contar qual é o sonho. Aqui o faraó conta o sonho, e mesmo contando o sonho, ninguém foi capaz de interpretar. É interessante como Deus de alguma forma cegou ali as pessoas que eram treinadas nisso, né? Eram treinadas disso, ou até de tentar enganar o faraó, né? Tem um sonho aqui, vou dar uma interpretação para o faraó ficar contente aí de alguma forma. Mas Deus impediu isso para que José fosse tirado lá da prisão, né? E é um sonho tão óbvio, né? O tanto servia para ser intérprete de sonho. A posteriori é fácil, né? É tipo dar resultado de jogo depois que fiz a pita, né? Pois é. O que eu achei legal é que José interpretou. Obviamente, José sabia que ele estava certo, né? Já que ele estava ali sendo usado por Deus. E aí ele fala pro faraó, você tem que arranjar um homem sábio. Se fosse um interesseiro, né, falaria, então, faraó, já que eu interpretei seu sonho, que tal o senhor pensar em mim aí pra cuidar dessa parte, né? Mas ele sabia que ele era um escravo, que ele nem egípcio era, né? Então... Eu me pergunto se ele não tava lembrando aqui do sonho que ele teve lá com os irmãos já. Dele se colocar numa posição favorável aí de outras pessoas se curvarem diante dele, que claramente a gente que tá acompanhando a história
vai percebendo que é para esse caminho que vai seguindo o jogo. Mas é muito interessante isso mesmo, porque... Aliás, a primeira coisa interessante é que ele não parou na interpretação dos sonhos. É ele ter já dado uma sugestão de solução. O que muitas vezes, até no meio empresarial, as pessoas reclamam, né? Que você fala, você só traz a notícia ruim, você só traz a crítica, mas você não constrói em cima dela. O José já construiu e ele não se colocou como a solução, nem como parte da solução. Ele só falou, olha, esse sonho, ele não veio à toa. E não foi à toa também que veio para o faraó, que é quem tem poder de fazer alguma coisa, né? Se ele viesse para mim lá na prisão, não ia mudar nada. Então, o senhor que tem o poder para fazer alguma coisa, ó faraó, você devia fazer isso. E aí ele dá uma solução bem interessante, que se a gente fosse contar pro contexto brasileiro aqui, isso aqui para mim é uma comprovação bíblica de que um imposto de 20% é o suficiente para um sustento em épocas de vacas magras. Olha só se o Brasil tivesse 20% só de imposto, que beleza que ia ser, né? O que já é assustador, né? Você fala assim, 1/5, né? Muita coisa, né? Mas quando a gente pensa na nossa realidade... Não, hoje, que 1/5 não é nada. Aliás, vocês sabiam... Isso não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Que a expressão o quinto dos infernos veio do imposto que Portugal cobrava do Brasil, que ele cobrava 20% de tudo que produzia, tinha que ser mandado para Portugal, e as pessoas não gostavam disso e chamavam de o quinto dos infernos por causa disso. Eu li isso recentemente, descobri isso recentemente também, não sabia. Pois eu é. Descobri recentemente. Eu me pergunto quantos % de inferno a gente paga hoje. Acho que é um pouco mais de 1/5. Pois é. Deve ser 1/5 dos céus, né? O resto fica pro governo, a gente fica com 1/5. Falando sobre a questão lá do sonho duplo, né, que a gente mencionou anteriormente, lá no versículo 32 ele fala, né, quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus. E ele os fará ocorrer em breve. Então ele dá a interpretação até da questão de serem 2 sonhos, e aí ele sugere, né, o que é necessário ser feito. Arrumar um homem sábio, nomear supervisores sobre a terra, recolher 1/5 das colheitas, juntar o alimento nos anos bons, né, aqueles contos infantis, né, da formiga, né, que guarda o alimento e tal. José se mostra de fato como um homem sábio. E ele é novo, né? Novo, 30 anos, né, o que pra gente pode parecer na nossa cultura uma idade, né, normal, assim, para alguém ser responsável e tudo, mas se a gente for lembrar na cultura antiga, o valor estava muito mais no ancião. Né, no mais velho. Tanto é que, isso bem mais para frente já na história, né, mas no próprio ministério de Jesus, o fato de Jesus começar seu ministério com 30 anos tinha um simbolismo também, porque começar tão jovem às vezes não era tão fácil e tão reconhecido na cultura, né? Mas se a gente for pensar na vida do José até aqui, ele foi treinado para isso, né? Ele cuidava das ovelhas, ok, é um início de administração lá dos pais, mas lembra, ele foi para a casa do Potifar e ele foi treinado para administrar toda a casa dele. Depois ele foi para a prisão e foi treinado para administrar toda a prisão. Então não é um cair de paraquedas aqui. Até isso, né, a mão de Deus tá, né, no treinamento onde a pessoa nem percebe que está sendo treinada para algo. E muitas vezes nós mesmos, né, a gente tem feito coisas e fala, Deus, por que eu tô fazendo isso aqui? Calma, que a sua lanterna só enxerga um passo. Lá na frente isso vai fazer sentido. Verdade. É que a gente quer que o lá na frente seja logo, uma né? hora, seja 1 segundo depois. E eu acho que pra gente seguir na conversa, a gente tem que continuar lendo, Thiago. Então vamos lá, versículos 37 até o 46, nossa penúltima quebra aqui, diz o seguinte. O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José. Por isso o faraó perguntou aos oficiais, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José,
uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio como você. Ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se! Assim, o faraó colocou José no comando de todo o Egito e lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão. O faraó deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Também lhe deu uma mulher que se chamava Asenate. Ela era filho de Potífera, sacerdote de On. Assim José recebeu autoridade sobre todo o Egito. Tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Eu acho muito impressionante isso tudo, cara. Muito, assim, muito fora da curva tudo que aconteceu. Não, sabe o que eu fico pensando? E a esposa do Potifar? Imagina ela vendo toda essa situação. Ah, vai que ela já esqueceu dele, Carol. Ele tinha 17 anos ali. Vai ter que se curvar ali diante dele, né? E o sonho dele já começa a ter reflexos aqui, né? Todo o Egito se curvando diante dele. E lembra, não tem meio capítulo, ele estava preso, um hebreu escravo. Que louco, meu. Que louco, é impressionante. E eu não gosto que as pessoas peguem isso, que eu também já vi gente fazendo isso, trazendo um discurso triunfalista por você ser cristão. Eu acho que isso é muito perigoso. Sim. Porque, olha só, ele honrou a Deus, ele fez o que Deus falou, e aí foi lá um gentil, um inimigo do Senhor, e exaltou ele, colocou ele no alto. Cara, isso foi José por um motivo, que era preservar o povo de Israel. A gente não pode perder o todo. Isso não é a regra, é isso que eu quero dizer. Isso é a exceção. E sendo a exceção, provavelmente não vai acontecer nem comigo e nem com você. Não, e além disso, a gente perde o ponto, né? O problema é que a gente está numa sociedade muito humanista, muito focada no homem. E a gente sempre interpreta a partir do homem, né? Que não é o foco do texto, né? O foco do texto é Deus agindo e preparando um cenário para a preservação do seu povo. E faz isso através de um homem que é fiel a ele, chamado José. Uhum. Então a gente interpreta pelo ponto que não é o ponto principal. Pelo sucesso humano, né? Isso, o sucesso humano é um meio de Deus realizar a sua vontade nesse contexto. Tem contexto que o meio de Deus realizar a sua vontade é, aos olhos humanos, o fracasso, até a morte. Sim. E é interessante que deveria ser igualmente exaltado pelo olho cristão, de falar: Deus, obrigado por me fazer sofrer pelo seu nome. A gente vai ver isso no Novo Testamento. Ficaram felizes porque foram dignos de serem presos e de sofrer fisicamente por causa do nome do Senhor. Aqui o José, aqui é fácil, né? Ficar digno, se sentir honrado por Deus e grato porque Deus me exaltou. Mas o objetivo não é me exaltar, o objetivo é outro. Eu só tô no meio do caminho aqui. O que me surpreende não, que eu acho muito interessante no texto, são as expressões de Faraó, né? Logo no comecinho. Como ele está impressionado com José, né? E com Deus até, né? Sim, sim. Será que encontraremos alguém como esse homem? Há nele o Espírito de Deus. Não só do faraó, né, Tiago? Porque ele meio que faz uma reunião ali com os líderes, os oficiais, e todo mundo chega aparentemente à mesma conclusão de, não, esse cara aí é diferenciado mesmo. Sim, mas o fato de vir da boca do próprio faraó aos seus oficiais, lembrando que o faraó no Egito tinha uma importância tão grande que era considerado um semideus. Então o fato do faraó chegar e falar: olha, não tem ninguém sábio como esse homem,
nele há o Espírito de Deus. Então imagine, alguém que era considerado como Deus por alguns egípcios, como um semideus, fala, ó, nesse homem há o Espírito de Deus. Você vê a importância do testemunho que José deu aqui, quando ele fala, ó, a interpretação vem de Deus, não sou eu não. É Deus que interpreta os sonhos, ou seja, José testemunha de Deus diante de Faraó, que é uma pessoa que é politeísta e é considerado quase um deus também. Para alguns, um deus. O Faraó se converteu aqui, ô Thiago? Eu creio que não. Eu também acho que não. Mas é interessante. Mas porque ele ficou impressionado, ele ficou. Né? José foi do lixo ao luxo, né? Ganhou até uma esposa. É interessante, né? Que ele tem que perder o nome hebreu dele, né? Ele vai ser um governante, ele vai ser um líder. Ok, agora você tem que ter um nome egípcio. Ele ganha uma esposa. E é interessante, porque a gente já viu aí em alguns capítulos para trás, né? Para a família aí do Abraão era muito importante essa preservação de casamentos dentro do seu próprio povo, não misturar as raças e tudo. Óbvio que o José não tem nem chance de fazer alguma coisa assim, mas aparentemente esse casamento vai ser muito abençoado, tanto que 2 filhos que vão ser gerados aqui, eles vão fazer parte da tribo de Israel, né? E é interessante que tem toda uma cerimônia aqui de reconhecimento e de prestígio e de autoridade de José. Porque além da esposa, como foi dito, da troca do nome, nós temos o próprio anel, o anel que estava no dedo do faraó e que foi colocado no José. Que é aqueles selos, né? Era um instrumento de autoridade, né? Ou seja, está sendo dado para José a autoridade de comandar ali, de ter a autoridade do faraó. Então, por exemplo, precisa assinar um documento lá. José tem autoridade de fazer isso. José é o responsável, ele tem o selo de faraó, ou seja, ele é o representante de faraó. O que ele fala, todo mundo tem que obedecer. Ele só está abaixo do faraó, que é o que foi dito. O que na literatura egípcia, eu estava lendo alguns comentários, você ser segundo era o sonho de toda pessoa comum no Egito. Você tinha o faraó, que era o primeiro, isso não se questionava, mas esse posto de ser o segundo era algo que você encontra na literatura egípcia como o segundo no reino, ou seja, é a melhor posição que alguém pode ocupar. Porque a primeira é de faraó, ninguém toca. Sim. Então é a melhor posição que alguém pode ocupar. E aqui José alcança isso, né? Ele recebe roupas específicas, ele recebe toda a liturgia do cargo, né? Carruagem, os guardas indo e falando, ajoelhem-se diante dele, que como o Tan já falou, aqui talvez José caia em si, né? Poxa, meu sonho se tornando realidade de alguma forma aqui, né? Ajoelhem-se diante dele e tal, e o faraó falando, olha, ninguém vai fazer nada aqui nessa terra sem a sua permissão. Vocês se ligaram que é muito paralelo também ao que foi ele na casa do Potifar, né? Que o Potifar falou, tudo aqui você que coordena, você só tá abaixo de mim. Uma outra história que me veio à mente aqui é a história de Mordecai, né? Mardoqueu ou Mordecai, depende Mardukeu da sua ou Mordecai, tradução. Depende da leitura, depende da tradução. Lá no livro de Esther, onde ele é exaltado, as pessoas têm que se curvar diante dele também. Inclusive a Amã, né? Sim. Isso é muito bom. Eu fico pensando mesmo assim nessa questão do Potifar, porque se ele não morreu, ele teve que se curvar perante José, né? E a gente sabe que talvez Potifar, isso também é uma conjectura, gostasse de José, né? Afinal de contas, eu gosto de pensar isso, viu, Carol? Eu acho que cabe muito mais no texto de que o Potifar deve ter ficado orgulhoso, feliz. Então. Ao contrário da esposa dele, que como você falou, deve ter ficado meio, ixi, agora lascou. Né? E, assim, durante os meus estudos, eu vi que, apesar de José ter recebido um novo nome e ter se casado com uma egípcia, ele possivelmente, eu acredito que é certeza, ele não se curvou à religião, né? O sogro dele era sacerdote de On, que era o sol, né? Isso. Ra, o deus do sol. Ra, o deus do sol. On é, pelos estudiosos aí, é conhecida como Heliópolis, uma cidade conhecida como Heliópolis depois, que era o centro da adoração ao sol. Hélio é sol, né? Tinha adoração ao deus sol pelos egípcios. E nas minhas pesquisas eu também vi que Zafenat Paneia possivelmente significa Deus fala e ele vive, né? Legal. Porque é interessante pensar nisso, é uma possível interpretação do nome aqui, eu também achei isso,
e que tem a ver, de fato, com a própria interpretação, né? Deus falando, né, através de José. E o próprio fato de José ter o nome mudado, como a gente falou, e de ter uma esposa influente, de uma linha sacerdotal ali no egípcio, mostra aquela ideia de colocar José como uma autoridade reconhecida diante dos egípcios, né? Sim. Agora eu fico, apesar do texto não destacar isso, eu fico pensando, né, que isso deve ter causado muita inveja de muitas pessoas, né? Sem dúvida, né? A gente vê isso em outras histórias, né? A gente falou lá de Esther, do livro de Esther, Daniel, né? Quando as pessoas tentam pegá-lo ali, porque tem muita gente querendo aquele cargo de José e de repente um estrangeiro ocupa o cargo, né? Isso deve ter gerado todo um conflito, né? Mas como você falou, a Bíblia não está muito interessada nesse conflito, mas com certeza teve, né? Com certeza. Sim, não é a preocupação. E a última coisa antes da gente avançar, que eu acho interessante, eu acho uma lição também, é como termina o texto. Tem toda essa cerimônia, José é exaltado, ganha um monte de coisa. A primeira coisa que ele faz quando ele sai da presença do faraó é inspecionar toda a terra do Egito. Ele é um administrador nato, né? Ele precisa ver o que precisa ser feito. Ele não se vislumbra com o cargo, não senta no seu trono e fala, agora venham aqui me bajular, né? Ele sai para trabalhar. Vai lá, Carol, sua vez de encerrar tudo. Beleza, então vamos lá. Como previsto, durante 7 anos, a terra produziu fartas colheitas. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter registros, pois havia demais para medir. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho, de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Por fim, terminaram 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito. E começaram 7 anos de fome, como José havia previsto. A fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. Depois de algum tempo, porém, a fome também se espalhou pelo Egito. Quando o povo clamou ao faraó para que lhe desse alimento, ele respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e sigam as instruções dele. Quando faltou alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns e vendeu cereais aos egípcios, pois a fome era terrível em toda a terra do Egito. Gente de todos os lugares ia ao Egito comprar cereais de José, pois a fome era terrível no mundo inteiro. Eu tenho certeza que José, como um bom administrador, ele não superfaturou o valor dos grãos, né? Sei Controvérsias. Mas não é pro capítulo de hoje, né? Não é pro capítulo de hoje. Entendi, beleza. Mas essa superfaturação que você falou aí me traz uma coisa que normalmente eu não penso, mas dessa vez eu pensei. Quando a gente lê esse texto, a gente se concentra muito mais no significado e no desespero que deu os tempos de fome. Mas pensa aqui, olha só, como a gente despreza os tempos de boas colheitas, aí, de fartura. Porque ele guardou 1/5 do que foi produzido só no Egito. A fartura foi tão grande que esse 1/5 foi suficiente para sustentar pelo mesmo período em que foi juntado não só o Egito inteiro,
como outras nações que moravam ali nem tanto ao redor, né? Gente de longe que vinha para lá e preservou todo mundo da fome. Então, olha o tamanho dessa fartura. Um quinto é 20%. 20% de uma época de fartura foi suficiente para não só para o Egito, que já seria super impressionante, mas para tanta gente por fora do Egito, né? Sim. Tanto é que o texto vai destacando isso de forma bem intensa, né? Nem dá nem para contar mais, né? Quantidade imensa como a areia do mar. Parou de manter registro porque tinha demais para medir. Ou seja, não dá nem para contar mais, não dá nem para medir mais, de tanta coisa que tinha. Mas isso é um princípio interessante que vai ser repetido na literatura de sabedoria na Bíblia, né? Em Provérbios, o princípio de você armazenar enquanto há fartura. Esse princípio é muito interessante, né? Que vai ser repetido. Para nós até, né? Exato. Gente que fala, não, eu ganho X, eu gasto X mais 10 ainda, né? Cara, segura. Eu acho que... Eu li uma vez, e não foi nem um cristão que falou, acho que... Não sei se eu li ou se eu vi um vídeo, falando, olha, todo mundo deveria poupar pelo menos 20% do que ganha. 20%. Nós cristãos que entregamos nossas ofertas a Deus e tudo mais, muita gente se baseia no dízimo, que seria o 10%. Mas eu acho que é uma boa política você organizar a sua vida financeira, vida familiar, vida tudo, para você tentar fazer isso, que é, olha, eu vou viver com 80% do que nós recebemos aqui como família. E eu vou separar, não é o assunto de hoje, né, dízimo nem nada, mas fica o 10 como uma sugestão aí. Olha, metade disso que eu guardei eu vou entregar como resposta, Senhor, e gratidão a tudo que Ele me dá. E a outra metade eu vou preservar, porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. E é uma excelente prática. E não é absurdo você pensar que não dá. Porque se você vive com 100%, você vive com 80%. Ok, eu não vou conseguir fazer tudo que eu queria fazer. Mas você vai conseguir fazer coisas que lá na frente pode ser que você não ia conseguir fazer nem comer. E agora você vai conseguir, porque você foi disciplinado nessa administração do lar aí. Eu sei que tem pessoas que têm isso naturalmente. Muita gente entende isso até como mão de vaca, né? Mas tem gente que é uma luta. Tem gente que vê um dinheiro na frente e já quer gastar, já quer ir no shopping, já quer viajar, já quer torrar o dinheiro. Não sabe ter dinheiro, sabe? Sim. E a Bíblia ensina até essas coisas pra gente, né? É legal. E teve gente que aprendeu isso na marra agora com a pandemia, né? Que a crise no nosso país veio muito forte. Né? Eu só vou querer saber se aprendeu mesmo quando chegar as vacas gordas de novo. Porque é fácil esquecer, né? Começar a voltar. Finalmente, eu passei tanto tempo difícil agora que eu tenho dinheiro. Vamos comemorar, vamos gastar. Aí nós temos os filhos, né, que nascem. Né? Eu fiquei depois com uma que José dúvida recebe só em relação ao nome dos filhos. Eram nomes egípcios ou eram nomes... Não, é importante isso, inclusive, né? Então, porque quando volta lá mais pra frente, que a gente vê até as tribos, a gente vê Manassés e Efraim, né? Os dois vão ser lá na frente adotados pelo Jacó, né? Isso é spoiler do que virá, mas ele os dois se tornarão, vai ser considerados pelo menos como filhos de Jacó, não do José. E esse negócio dele ter colocado o nome hebreu é muito interessante, porque ele tinha tudo para não dar nomes hebreus. Ele foi ignorado, ele foi vendido pelos hebreus. Ele podia ter uma mágoa muito grande. Ele foi exaltado pelos egípcios. A esposa dele era egípcia. O sogro dele era um sacerdote egípcio. No entanto, ele fala, não, eu vou preservar aqui porque eu, José, sou hebreu. E os meus filhos vão ser hebreus no nome. Eu achei isso muito lindo. E passa batido facinho, né? E é interessante, né? Porque, de fato, isso que o Tan falou, e outra coisa que me veio à mente, porque eu não lembrava realmente que Manassés e Efraim eram filhos de uma egípcia. Eu não lembrava disso. Né? Quando eu li essa história que eu relembrei. Porque quando a gente lembra de um Deus que vai acolhendo os gentios no seu povo, geralmente a gente lembra lá de Raabe, a gente lembra de Ruth. Mas muito antes disso nós temos aqui já, né? Duas tribos, elas são uma descendência que não é totalmente do povo hebreu. Puro, né? É o casamento misto aqui, né? Então, e você vê como na história, e no Novo Testamento isso está forte, como os judeus, eles desprezam os gentios, né? Mas como Deus acolhe o gentio arrependido, né? O convertido, aquele que
que se achega, né? É interessante. Tem uns nomes, né, que a gente sempre destaca, que é importante. Manassés, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades, toda a família de meu pai. O som ali é parecido com o verbo que tem a ideia de fazer esquecer. E Efraim, que é Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, que também o nome é semelhante à pronúncia de frutífero, né, de prosperar, né, de ser frutífero. E aí a fome chega, né? A fome chega, tem que abrir as comportas aí, que não são as comportas do céu, mas pelo menos em nível 2 né? Porque veio de lá a informação, pelo menos. Não só a informação, mas o administrador, né? Veio das mãos do Senhor. E aí as pessoas começam a vir, e que eu acho que é só um estender de toalhas para voltar ao cenário a família do Jacó aí, que é o que vai acontecer muito em breve aí. Então, eu fiquei só com uma dúvida numa questão. Quando o faraó tem os sonhos e José os interpreta, na minha cabeça o negócio ia acontecer ali no Egito. Mas aí, continuando a ler o texto, a gente vê que não. A fome chegou no mundo, né? Até porque o Egito, eu acho que era o último que sofria fome, por causa do Nilo. Foi você mesmo que falou no começo, né? O Nilo era a grande segurança, não só do Egito, mas quantas e quantas vezes na história da Bíblia a gente vê os povos, não, vamos nos abrigar no Egito porque é o tempo de fome. Tempo de fome é sinônimo de vamos pro Egito. Por causa do Nilo. Era o rio mais importante ali da região e que realmente fazia com que continuasse existindo comida. Mas não foi o caso. Aliás, foi, mas não produzia mais, né? A questão é que foi guardado. O texto destaca que a fome atingiu as outras regiões, mas no Egito tinha alimento de sobra. Por quê? Por causa da preservação, né? Que José fez, né, no caso. E é interessante que eu vejo aqui o povo clamando para o faraó e o faraó fala, vamos falar com José. Tem coisa mais importante para fazer, será? Não, eu acho que é mais... esse homem sabe o que fazer. Vai lá que ele sabe o que a tem responsabilidade que ser feito, é dele, né? Sim, e ele tem sabedoria para isso, né? E aí o texto, eu acho que o Tama mata mesmo o grande propósito do texto, quando ele fala, que é o último versículo, né? Gente de todos os lugares ia ao Egito para comprar cereais de José. Eu acho que isso... É o primeiro passo do sonho lá do capítulo 37. Daqui a pouco os irmãos estão vindo também. Já é o próximo capítulo, né? Que eles aparecem ali? Sim. E o Benjamin tá chegando, hein, Carol? Benjamin está chegando. Então. Benjamin que participou conosco hoje aqui. Isso. É isso, mais uma vez a história para num momento gancho aí, né? Bem estilo novela, seriado aí. E que legal, né? A gente tá avançando bem, estamos chegando no finalzinho já do livro. E a história vai continuar tão empolgante quanto já está. Espero que você esteja empolgado ouvindo isso, tão empolgado quanto eu, pelo menos, e acredito que a Carol e o Thiago também, em ler e estudar esses textos, e em trazer alguns insights para a cabeça, porque por mais que seja um texto que a gente já leu e releu várias vezes, já viu essa história sendo contada no teatro da igreja, no filme da Disney, em tudo quanto é lugar, a Carol na novelinha lá da TV, né? Sempre tem coisa nova, é impressionante, cara. Sempre Deus traz um negócio. Olha, uma coisa pra você pensar aí: o Thiago Moreira, bacharel, mestre, professor, pastor, e não tinha caído a ficha dele ainda de que, olha, era uma esposa egípcia. Uma coisa que tá ali fácil no texto. Isso não é demérito pra ele de jeito nenhum, tá? É só que Deus renova as suas palavras a cada manhã e traz sempre lições legais pra gente. Aproveita então esse projeto que a gente tem feito, divulga esse projeto o máximo para que outras pessoas também sejam alcançadas e tenham a oportunidade de aprender da Bíblia junto com a gente aqui. E não esquece de participar lá no Telegram, a gente adora ouvir a palavra de vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez, semana que vem a gente volta. E até mais. É isso aí, pessoal. A gente agradece muito aí a paciência, a audiência de vocês e espero que vocês estejam se divertindo e aprendendo tanto quanto nós. Então a gente se ouve no próximo episódio. Até mais. É isso aí, pessoal. Obrigado aí por mais um programa junto conosco. Espero que esteja encorajando você a estudar a palavra,
porque realmente isso é muito bom e a gente vai sempre aprendendo juntos. Gênesis 42, nos vemos semana que vem.